Regra da cadeia. Comecemos assim. Seja y uma função composta por f e g. E f e g são duas funções que você conhece derivada já, hein? Raiz de x, seno de x. Temos que eu quero encontrar a derivada de y com relação a x. Isso é o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Isso você já sabia. Limite de que y de x mais ΔX, aqui a gente só está trocando o h que a gente fez em várias vezes por ΔX, menos y de x sobre ΔX. Então já sabemos disso. E aí eu te pergunto, quem é y de x? Está aqui. É o f de g de x, está aqui. E quem é o y de x mais ΔX? É o f de g de x mais ΔX, tá bom? Agora nós vamos fazer uma coisa muito interessante. Olha pra cá, vamos voltar. Olha que coisa sofisticada, hein? Olha pra aqui, ó. ΔG é g de x mais ΔX menos g de x. Eles são iguais, ó, tá? Você fez aqui, você não reclamou. Eu fiz pelo menos, você não falou, esses dois são iguais, não. Pô, esse professor tá explicando muito, cara. Até parece que ele quer que eu entenda. Sim. Se ΔG é igual a g de x mais ΔX menos g de x, temos que o g de x mais ΔX é igual a g de x mais ΔG. Se você pegar a equação 2 e substituir na 1, é só trocando aquele g de x mais ΔX por g de x mais ΔG. F de g de x mais ΔX é g de x. Eu vou escrever só o g para ficar claro para vocês, uma coisa bonita. E aqui embaixo eu vou ter ΔX e aqui menos f de g de x, que é f de g. Agora eu vou multiplicar por 1. É um muito especial, tá? ΔG sobre ΔG. ΔG sobre ΔG. Qual o problema? Só que você sabe que 2 vezes 1 é igual a 1 vezes 2. Então eu vou pegar esse termo e esse aqui e comutá-los. ΔG vezes ΔX é igual a ΔX vezes ΔG. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse ΔX que está aqui embaixo e vou trocar ele de lugar com esse. Beleza? Até aí tá tranquilo, mas eu te pergunto, quem é ΔG? Olha aqui em cima. Quem é ΔG? ΔG é g de x mais ΔX menos g de x. ΔG é isso? Então por que você não escreve ali embaixo? É o que nós vamos fazer, tá? Eu vou pegar isso aí e vou colocar aqui, ó. No lugar desse ΔG eu vou escrever tudo isso. ΔG dividido por ΔX. Então eu tenho que o limite de um produto, se cada limite existir, vai ser o produto dos limites. Eu vou dividir em dois limites. E daí que o que acontece com o g quando o ΔX tende a zero? Se o ΔX tende a zero, o que acontece com o ΔG? Ele tende a quanto? Me responde aí. Tende a zero. Tende a g ΔX. Não. Tende a zero. Esse aqui é zero. Aí vai ficar g de x menos g de x, que dá zero. Tá? Então, temos que isso tende a zero. Então, isso aqui é o 3. Aí a expressão número 3, eu vou dividir em dois limites. Fica assim, ó. Tá? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem que é a mesma coisa que está em cima, só que eu dividi em 2. Só que eu vou modificar uma coisinha aí, que é o ΔX. Na primeira não tem ΔX, só tem ΔG. Mas se o ΔX tende a zero,
eu posso escrever que o ΔG tende a zero. O que significa limite quando ΔG tende a zero de f de g mais ΔG menos f de g sobre ΔG? O que significa isso? Olha lá, eu fiz a mesma pergunta para vocês antes. Ó. ΔG tende a zero, ó. É a mesma coisa que tem aqui, lá embaixo. Então, a derivada de f com relação a g é isso aí. Limite de f de g mais ΔG menos f de g sobre ΔG. Então, quando você for lá embaixo de novo, vamos lá. Isso é igual a derivada de f com relação a g vezes a derivada de g com relação a x. Essa regra se chama regra da cadeia. A conclusão é essa aqui. Ó. A derivada de y com relação a x, não sei como é que eu vou te falar isso, essa descoberta é como se fosse uma novela mexicana, mas o f é o y. Então ali, a derivada de y com relação a x vai ser a derivada de y com relação a alguma coisa, alguma outra variável, vezes a derivada de g com relação a x. Agora, olha que coisa bonita. Tudo isso que a gente fez. Corta esse com esse, deu dy dx. Isso não pode fazer não, tá? Depois a gente vai ver ela como fração, mas ela não é necessariamente uma fração. Ela funciona com a derivada de primeira ordem. Quando você deriva duas vezes já não faz mais sentido. Mas olha que notação elegante que Leibniz inventou. dy dx vai ser igual a dy dg vezes dg dx. Se fossem frações eu poderia cancelar. Só no futuro que a gente vai descobrir a verdade sobre isso aí. Quando a gente vai falando sobre integrais. Por enquanto é uma notação bonita, né? Essa se chama regra da cadeia. Fiz isso aí. Mais um pouquinho. Chegamos até aqui. Demonstramos essa parte toda aí. Próxima. E aí ficou até aqui. Essa se chama regra da cadeia. Exemplos. Primeiro, y é igual a raiz quadrada do seno de x. Vamos derivar